A viagem começa no Castelo de Peñafiel, construído no século X durante a Reconquista Cristã da Espanha. Ao leste se encontra Saragoça e a impressionante Catedral do século XVIII, que tem 4 torres altas. Ao norte fica o Castelo de Loar, uma das maiores fortalezas românicas da Europa e, supostamente, a fortificação mais antiga da Espanha. O Mosteiro de Poblet é uma das maiores e mais completas abadias cistercienses do mundo. Nele estão enterrados 8 reis de Aragão e da Catalunha. Em Tarragona existe a tradição centenária de construir torres humanas, os chamados castells. O destino final é Barcelona, a cidade mais cosmopolita da Espanha e lar da arquitetura exuberante de Antoni Gaudí, do início do século XX. O impressionante Castelo de Peñafiel se situa numa colina na região de Castela e León. A fortaleza fica num penhasco e se destaca nas redondezas. O pico da colina determinou o layout do castelo. A construção é toda amuralhada e bem estreita, com quase 180 metros de extensão, e tem uma torre de homenagem de 30 metros de altura quase no centro da estrutura. O estilo arquitetônico dele foi batizado de Gran Buque, que significa navio grande. Havia uma fortificação aqui desde o século X, pois era um local importante na linha de defesa do Rio Douro entre as tropas cristãs e muçulmanas durante a Reconquista da Espanha. Reza a lenda que, quando esta fortaleza foi finalmente conquistada pelo conde Sancho Garcia, ele fincou a lança no topo da colina e exclamou: "Esta será a pedra mais fiel de Castela." Assim, o castelo recebeu o nome atual. As muralhas são muito espessas e reforçadas por uma série de torres circulares e retangulares. O portão se situa de forma oblíqua na muralha leste e é protegido por 2 torres cilíndricas. A torre de homenagem se destaca do castelo e une os 2 lados da muralha. O Castelo de Peñafiel foi declarado Monumento Nacional em 1917. Boa parte desta região da Espanha é plana ou ondulada, mas rios que correram durante milhares de anos esculpiram gargantas espetaculares. Este é o Parque Natural Hoces del Río Riaza, composto por uma série de gargantas calcárias sinuosas. Esta elegante ponte ferroviária atravessa uma delas e liga o norte da Espanha a Madrid, no sul. Esta paisagem estonteante concentra aves de rapina, principalmente cerca de 200 casais de abutres folveiros. Eles são muito sociáveis em comparação a outras espécies de abutre e procriam em colônias em penhascos. Após um declínio no século XX por causa de intoxicação, caça e dificuldade de encontrar alimento, a população desta ave de rapina europeia se recuperou muito nos últimos anos, especialmente na Espanha. O folveiro é carniceiro e se alimenta basicamente dos pedaços mais moles das carcaças. Com o pescoço longo, ele consegue alcançar partes mais fundas. No século VIII, quase toda a Península Ibérica foi conquistada por exércitos de maioria moura do norte da África. No topo deste morro se situa o Castelo de Gormaz, um dos melhores exemplos da arquitetura militar da Espanha. Também é um dos maiores castelos da Europa. O castelo tem mais de 390 metros de extensão, apesar de a largura variar entre 10 e 40 metros. Das 31 torres originais, ainda restam 28.
Esta fortaleza de estilo califal foi construída no século VIII em cima de um antigo forte romano. Depois, foi reconstruída e ampliada no século X. Foram usadas técnicas orientais de construção que, na época, eram bem superiores às técnicas cristãs. Tinha até uma cisterna subterrânea de abastecimento de água doce. O castelo foi projetado para defender o território dos crescentes ataques cristãos durante a reconquista da Espanha. O castelo de Gormaz foi finalmente conquistado pelos espanhóis no ano 975. Esta região da Espanha tem uma série de pequenas adegas subterrâneas onde os habitantes que têm vinhedos pequenos armazenam o vinho. Da porta, os degraus descem até uma ou mais câmaras, onde a temperatura fria permanece constante o ano todo, propiciando condições perfeitas para a estocagem do vinho. Muitas destas adegas datam do século XV e fazem parte de um estilo de vida tradicional. Mas como as pessoas estão trocando a área rural pelas cidades, várias adegas foram abandonadas e começaram a ruir. Com a tecnologia moderna, muitas adegas estão sendo mapeadas digitalmente e documentadas para as futuras gerações, pois são uma parte importante do patrimônio cultural da Espanha. Esta é a cidade de Saragoça, capital da comunidade autônoma de Aragão. Ela se situa no rio Ebro e em dois afluentes dele. É a quinta maior cidade da Espanha e tem cerca de 700 mil habitantes. O imperador romano Augusto fundou a cidade aqui para abrigar soldados veteranos e a batizou de César Augusta. No século V, ela foi ocupada pelos góticos. Depois veio o domínio muçulmano no século XI e, por fim, foi conquistada pelas tropas cristãs em 1118. Com isso, a cidade é repleta de prédios históricos. No entanto, uma construção se destaca, e as torres dela são vistas a quilômetros de distância. A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. O nome vem da história de São Tiago Apóstolo, que descansou na margem do rio durante a missão de trazer o cristianismo para a Espanha por volta de 40 d.C. Segundo a tradição, a Virgem Maria procurou Tiago, o incentivou e pediu que ele consagrasse uma igreja em nome dela, deixando para trás um pilar de jaspe para marcar o local da aparição dela. A catedral atual foi iniciada em 1725 e substituiu muitos templos anteriores. Foram 100 anos para construir a estrutura principal, composta por 11 domos e cúpulas. As últimas 3 torres barrocas foram concluídas em 1907, 1959 e, por fim, em 1961. Rumo ao norte, a viagem passa pelo rio Galego, que nasce nos Pirineus ao norte e corre para o sul por cerca de 200 quilômetros. Numa das curvas do rio se encontra uma incrível cachoeira artificial. Ela foi criada com o transbordamento de uma pequena usina hidrelétrica. Este tipo de energia renovável agora representa pouco mais de 10% da produção de energia da Espanha. Na parte sul do sopé dos Pirineus fica o Castelo de Loire, uma das maiores fortalezas românicas da Europa e supostamente a mais antiga desse estilo na Espanha. A localização estratégica do castelo, situado numa pedra, afetou o layout. Não era possível ter uma estrutura unificada e, como em tantos castelos, Loire é uma coleção de prédios interligados por uma muralha. O castelo atual foi construído no século XI, provavelmente sobre muralhas romanas,
pois moedas desse período foram achadas durante as escavações. O castelo principal foi erguido no século XI e é composto por 2 torres e um mosteiro românico. O cercado amuralhado na base do castelo, que inclui 10 torres semicirculares e uma quadrada, foi construído no século XIII. Dentro deste cercado existia um povoado, do qual só restou a torre de vigia. O castelo nunca foi sitiado porque foi construído durante a expansão do Reino de Aragão, e quando foi concluído, não era mais necessário como defesa durante a reconquista da Espanha contra o domínio muçulmano. Por estar quase totalmente preservado, Loar oferece uma experiência maravilhosa, pois os turistas podem subir nas torres, atravessar as pontes arqueadas e conhecer os calabouços. É um lugar que transporta as pessoas para a época das armaduras e dos cavaleiros medievais. A viagem deixa Aragão e segue para o leste até a Catalunha. No sopé das montanhas de Prades se situa o impressionante Real Mosteiro de Santa Maria de Poblet. Esta austera abadia cisterciense está entre as maiores e mais completas do mundo. Foi construída entre os séculos XII e XV ao redor de uma igreja do século XIII. O mosteiro também inclui uma residência real fortificada e na igreja estão sepultados 8 reis da Catalunha e de Aragão que reinaram entre os séculos XII e XV. Este vínculo com a realeza trouxe muita riqueza para o mosteiro, mas também levou à corrupção. Com isso, ele era odiado pelos moradores e acabou sendo incendiado e danificado durante o confisco de terras da igreja em 1835. Só 100 anos depois foi iniciada uma restauração cuidadosa do mosteiro e, em 1940, monges cistercienses voltaram para cá. Em 1991, a importância do Mosteiro de Poblet foi reconhecida quando a Unesco o declarou Patrimônio Mundial. "20 quilômetros ao leste ficam o Mar Mediterrâneo e a cidade de Tarragona. Agora é um importante destino turístico com belas praias e uma gama de eventos culturais. A história da cidade data de antes da chegada dos romanos, por volta de 50 a.C. Eles ocuparam Tarragona durante mais de 300 anos e deixaram um grande legado que é visto até hoje, inclusive o anfiteatro. Ele foi construído em formato oval no século II de frente para o mar, e a arquibancada foi esculpida diretamente no leito de rocha. O anfiteatro tem cerca de 100 metros de extensão e 90 metros de largura e chegou a comportar 14 mil espectadores. Na época, foi palco de lutas entre gladiadores e contra animais selvagens. Também era local de execuções públicas. Embaixo da arena havia uma rede de túneis, alojamento de gladiadores e jaulas para animais selvagens. Agora, o anfiteatro é Patrimônio Mundial da Unesco. Outro legado mundial é o Castel, a torre humana que a Unesco considerou Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Neste evento extraordinário, um grupo de pessoas tenta construir e desmontar uma torre humana. O primeiro registro é do início do século XVIII, perto de Tarragona. O castelo é construído em 2 etapas. Primeiro se forma a base da torre, e quem vai subir se posiciona de forma a facilitar o acesso. Depois, quando é dado sinal para continuar, bandas começam a tocar e os espectadores ficam em silêncio. Até os anos 1980, só os homens participavam.
Mas a inclusão de mulheres diminuiu o peso, possibilitando torres de 9 ou 10 andares. As camadas de cima são feitas o mais rápido possível para sobrecarregar o mínimo os homens que ficam na base e sustentam boa parte do peso da torre. A construção termina quando todos os participantes estão posicionados e a última pessoa, ou enzaneta, sobe no topo e levanta uma mão aberta. Depois eles começam a desmontar o castelo imediatamente, sob os aplausos da plateia. Esta última etapa costuma ser a parte mais perigosa do evento. O próximo destino está do outro lado da montanha de Montserrat. Em catalão, Montserrat significa Monte Cerrado, pois os picos lembram os dentes de um serrote. Atrás de um desses dentes, construída na encosta a cerca de 1000 metros acima do leito do vale, fica a Abadia de Santa Maria de Montserrat. O acesso se dá por uma estrada sinuosa ou por funicular. Muitos turistas chegam nos inúmeros ônibus que sobem a estrada radical. As vistas do relevo catalão são magníficas. Um mosteiro beneditino foi fundado aqui no século XI, mas teve que ser totalmente reconstruído nos séculos XIX e XX por ter sido destruído durante a invasão napoleônica da Espanha em 1811. Agora a abadia foi modernizada e os 80 monges recebem uma infinidade de peregrinos que vão ver a coleção espetacular de prédios religiosos 1000 anos após eles terem sido fundados. O objeto mais venerado da abadia é a Virgem Negra, uma imagem em madeira que foi supostamente esculpida em Jerusalém nos primeiros anos do cristianismo. Ela é venerada há séculos e em 1493, Cristóvão Colombo batizou a ilha caribenha de Montserrat em homenagem à Virgem de Montserrat. Na costa se encontra o destino final da viagem, a cidade mais cosmopolita da Espanha, Barcelona. A cidade sempre provou a vontade de ser moderna, de seguir as últimas tendências internacionais ou até de estar à frente delas. Para milhares de turistas que a visitam todos os anos, isto é visível na arquitetura, que tem uma certa exuberância e reflete o estilo de vida desta cidade empolgante e agitada. Na virada do século XX, obras-primas esculturais começaram a deixar Barcelona famosa no mundo todo, com uma mistura de criações geniais e incomuns de Antoni Gaudí e de arquitetos contemporâneos dele. Uma das ruas mais famosas é Las Ramblas, que se estende por 2 quilômetros no coração da cidade. Talvez seja a essência de Barcelona, onde pessoas de todas as idades e classes passeiam, comem e bebem nos muitos cafés, compram frutas e legumes na feira, veem artistas de rua, têm um retrato pintado e, é claro, compram em todas as lojas que ladeiam o calçadão. O poeta espanhol Federico García Lorca disse que a Las Ramblas era a única rua no mundo que eu queria que não acabasse. Mas ela termina no porto e no impressionante monumento a Cristóvão Colombo, com 60 metros de altura. Este talvez seja o prédio mais famoso de Barcelona, a Sagrada Família. Esta igreja católica romana, visionária e inacabada, é obra de Antoni Gaudí, que a assumiu após a saída do arquiteto original em 1883. Gaudí combinou o estilo gótico com formas de Art Nouveau, inventadas por ele, e dedicou o resto da vida ao projeto. Quando ele morreu em 1926,
menos de um quarto da obra estava concluído. Um importante crítico de arte descreveu a igreja como a interpretação mais extraordinária da arquitetura gótica desde a Idade Média. A construção está em andamento há mais de 135 anos. E esta estrutura surreal só deve ser terminada em 2026. Mesmo inacabada, ela atrai mais de 3 milhões de turistas por ano. Esse número é importante, pois a obra conta apenas com a venda de ingressos e doações particulares. Desde que a construção começou em 1882, os avanços da informática aceleraram o progresso e a obra passou da metade em 2010. Mas alguns dos maiores desafios do projeto permanecem, inclusive a construção de mais 10 pináculos, cada um simbolizando uma importante figura bíblica do Novo Testamento. Assim como outros prédios de Gaudí em Barcelona, a Sagrada Família agora é Patrimônio Mundial da Unesco. O último projeto particular de Gaudí foi o condomínio residencial Casa Milà, que ele esboçou na oficina na Sagrada Família. A família Milà pretendia morar no primeiro andar e alugar os outros apartamentos. A Casa Milà é composta por 2 prédios estruturados ao redor de 2 pátios para iluminar os 9 andares. Um dos destaques do prédio é o terraço, repleto de clarabóias, saídas de escadas, ventiladores e chaminés. Eles são feitos de tijolo e cobertos de cal, mármore e vidro quebrado, e foram projetados para parecerem esculturas no terraço. Em 1987, teve início uma restauração na Casa Milà para trazer de volta a visão original de Gaudí e para permitir que os turistas admirem o projeto audacioso e modernista. Os visitantes também podem admirar o talento de Gaudí no Parque Güell, situado num morro de Barcelona. Aqui ele deixou o estilo modernista e a imaginação extraordinária voarem livremente. Colunas dóricas sustentam o terraço principal, que é o ponto focal do parque. Ele é cercado por um banco contínuo ondulado e o encosto forma um balaústre. O assento é muito confortável para um banco de pedra. Isso porque Gaudí pediu que um funcionário abaixasse a calça e sentasse no gesso mole para moldar a curva anatômica correta, prenunciando a ergonomia em meio século. A cidade continua sendo um centro de projetos arquitetônicos inovadores, como a Torre Akbar, com 38 andares, que foi concluída em 2005. Ela se tornou um dos principais cartões postais da cidade e um símbolo da face moderna de Barcelona. A viagem termina na montanha Tibidabo. No topo, há uma igreja e um parque de diversões que foi inaugurado em 1905 e é um dos mais antigos do mundo em funcionamento. Uma das principais atrações é o Aeroplano Vermelho de 1926. A maioria das atrações originais continua funcionando. A Igreja do Sagrado Coração foi construída ao mesmo tempo, mas só ficou pronta em 1961. Ela se situa numa espécie de fortaleza e é coroada pela enorme estátua de bronze de Cristo, com vista para a cidade de Barcelona. Em 1665, Dom Quixote, personagem do livro homônimo de Miguel de Cervantes, descreveu a cidade como uma fonte de cortesia, abrigo de desconhecidos, uma reciprocadora de amizade firme, uma cidade única pela localização e pela beleza. Um lugar perfeito para encerrar esta jornada.